Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me do dia 19 de julho. Meu nome é Vanderlei. Se inscreva no canal Escola Dominical Brasil. Também ouça esse estudo, todos os dias na Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês, a designação do Vem e Segue-me da semana, que foi Alma do capítulo 32 até o capítulo 35. E dentro desses capítulos, nós vimos um contraste muito diferente. Por exemplo, tinha aqueles que acreditavam na palavra de Deus e aqueles que não acreditavam. Tinha também os ricos, os pobres, tinha os orgulhosos de coração, os humildes de coração, aqueles que moravam em casas confortáveis, casas boas, e aqueles que foram desterrados, que foram expulsos por ter acreditado ali na palavra de Deus. Então eles se tornaram refugiados, eles foram lá para a terra de Gerson, onde vivia o povo de Amon. E o povo de Amon ali, abraçou eles, recebeu eles de coração aberto ali. Até porque o povo de Amon, eles eram lamanitas antes, e eles foram refugiados também. Fazia 2 anos que eles estavam entre os lamanitas e os lamanitas estavam matando eles. Então eles se refugiaram lá entre os nefitas e estavam nessa terra de Gerson. E então eles sentiram muita empatia ali, eles receberam inclusive ameaças de que se eles não expulsassem os zoramitas convertidos que foram para a terra de Gerson, eles seriam mortos. Mas eles não se intimidaram com as palavras ali dos zoramitas e aceitaram ali aqueles zoramitas convertidos de coração. Até mesmo o próprio Cristo ele já foi refugiado. Vocês lembram quando Herodes procurou a morte de Cristo, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E aí José e Maria eles se refugiam, vão lá para o Egito, e não é dito ali nas escrituras quanto tempo eles ficam lá no Egito. Até que o anjo menciona lá que Herodes estava morto, porque eles poderiam voltar lá para Nazaré. Então nós podemos ver um grande desequilíbrio, ou seja, uma polarização entre esses capítulos aqui, coisas contraste completamente diferentes. Bom, e a mensagem principal nesses capítulos aqui, fala sobre Jesus Cristo. Esse é o ponto central, é Jesus Cristo, sobre a sua expiação e sobre a misericórdia que Deus ele contém para todos os seus filhos. Repare que as escrituras aqui, ela não exclui ninguém, ela fala que todos são decaídos, todos estão destituídos da glória de Deus. Então todos precisam, tanto o rico como o pobre, o orgulhoso, o humilde, todos dependem de Deus. Bom, 100% da humanidade nós precisamos de Jesus Cristo. Então esse é o ponto principal, apesar de ter muitas informações nesse capítulo, o ponto principal é esse, tá bom? E aqui, hoje eu vou compartilhar Alma capítulo 33. Aqui nesse capítulo, Alma, ele está prestando testemunho sobre Jesus Cristo. Ele usa ali o profeta Enoque, o profeta Zenos e também Moisés. Ele cita até uma escritura que está lá está lá em Números capítulo 21, no versículo 7, o que está acontecendo lá em Números capítulo 21? O povo, eles haviam reclamado de Deus, e reclamado também de Moisés ali, E aí o Senhor o que fez? Já que eles estavam murmurando e não querendo seguir o caminho do Senhor, ele mandou várias serpentes ali venenosas e estava picando o povo. E aí o povo começou a se arrepender, porque viu que estavam morrendo e que haviam pecado. Então eles vão até Moisés e pedem para que Moisés tire a serpente, peça a Deus que tire. Está lá em Números capítulo 21, no versículo 7, diz assim, ó: Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essa serpente. E então Moisés orou pelo povo, Então o que aconteceu? Quando Moisés ele foi orar ali pelo povo, o Senhor falou: não vou tirar as serpentes do meio do povo, mas constrói no deserto uma serpente de bronze e levanta ela numa haste, E acontecerá que todo aquele que for picado, deverá olhar para a serpente de metal, e aí vai ser curado imediatamente. E é sobre esse ensinamento, esse simbolismo que a Alma ele está ensinando aqui, E essa serpente de metal levantada no deserto simbolizava Cristo que seria levantado na cruz. Então vamos acompanhar aqui
no capítulo 33 de Alma, a partir do versículo 19, diz assim: Eis que Moisés dele falou, sim, eis que um símbolo foi levantado no deserto, a fim de que todo aquele que olhasse vivesse, e muitos olharam e viveram. E poucos, porém, compreenderam o significado daquelas coisas. Isso devido à dureza de seu coração. Mas houve muitos tão obstinados que nem quiseram olhar. Portanto, pereceram. Ora, a razão pela qual não quiseram olhar era que não acreditavam que isso os curaria. Meus irmãos, se pudesseis ser curados simplesmente olhando ao redor para ser descurado, não fareis rapidamente? Ou preferireis endurecer o coração na incredulidade e ser negligente e recusar-vos a olhar ao redor e assim perecer? Então ele está dando um exemplo lá de Moisés, né, quando levantou a... De repente ele cita aqui 3 grupos de pessoas. Ele fala o grupo que não olhou, que realmente estavam incrédulos no seu coração, não achava que aquilo ia curar eles, então era muito simples, só olhar para ali eu vou ser curado, então eles pegavam e não olhavam e acabavam morrendo. Tinha o grupo que olhou, né? E entre esse grupo tem uma divisão também que ele fala aqui, né? Havia aqueles que compreenderam o que aquilo simbolizava, que era olhar Cristo, né? O sacrifício de Cristo, que ele seria levantado pelos pecados do mundo, e outros foram curados, mas não reconheciam, né? Não entenderam o que aquelas coisas significavam. Será que muitas vezes nós recebemos bênçãos, né, do Pai Celestial e não reconhecemos que são a mão de Deus, né, que está ali nos abençoando? Eu gosto muito dessa escritura aqui, né, que a Alma está usando, de Números capítulo 21, ela é muito usada no livro de Mórmon. Aqui em 1 Nef, eu gosto como o Nef utiliza ela também. Em 1 Nef, capítulo 17, no versículo 41, ele diz o seguinte: E afligiu no deserto com sua vara, porque endureceu o coração do mesmo modo que vós. E o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade, e enviou-lhes serpentes voadoras ardentes. E depois de mordidos, preparou um meio para que fossem curados. E o que tinham que fazer era olhar. E por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. Então, ele falou que era tão fácil, né, que muitos pereceram só porque era fácil, né? Eu gostava muito de compartilhar essa escritura aqui quando eu estava na missão, e eu dava de presente o livro de Mórmon ali para as pessoas que eu estava ensinando com o meu companheiro. E quando eu ia acompanhar que a pessoa não havia lido, não havia orado, né, ao Senhor para perguntar que o livro de Mórmon era verdadeiro, eu compartilhava essa escritura aqui, né? Eu compartilhava e dizia: olha, então eu estou compartilhando o livro para você. É algo tão simples que eu pedi para você ler, ponderar no coração essa mensagem, né, que ele contém, se realmente está te levando para Deus, se está trazendo conhecimento bom para a sua vida. E terceiro, para você perguntar diretamente a Deus. E por que, gente, era tão simples ler, pensar e orar? Por causa da simplicidade do método para receber uma resposta. Muitas pessoas que eu compartilhei o evangelho não se filiaram à igreja por causa dessas 3 coisas simples que foram pedidas, né? Então nós devemos se ater mais à simplicidade do método que o Senhor ele usa conosco, para que nós possamos ter paz no nosso coração, realmente receber a resposta dele. Bom, então eu quero compartilhar essa escritura com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.